Olá, bem-vindos ao canal Livros em Áudio. Vamos dar continuidade à leitura do livro Casa de Pensão, do Aloysio de Azevedo. Nesse vídeo eu vou ler o capítulo 9, parte 1. E já adianto, se você gostar desse vídeo, dê um like, se inscreva no canal se ainda não é inscrito. E não esqueça de ativar as notificações para que você saiba quando eu postar um novo vídeo. Então vamos lá para a leitura do capítulo 9, parte 1. O baile em casa de Melo esteve bom. Este muito magro, de suíças negras, olhos fundos e movimentos rápidos. Não descansava um instante, tão depressa o vinham conduzindo senhoras pela escada, como a receber apresentações na sala de jantar, como a formar quadrilhas, voltando-se para todos os lados e atendendo a todas as pessoas. O Melo tinha boas relações e alguns bens adquiridos no comércio. Nunca se envolveu diretamente com a política, mas prezava o monarca e esperava, com resignação, um hábito que há 10 anos lhe haviam prometido pingar sobre a lapela da casaca. A mulher, que já não era criança, ainda metia muita vista e passava por bonita. Homens que envelheceram com ela citavam-na como um tipo de formosura. Amâncio foi recebido com especial agrado graças a Luís Campos, que era íntimo do dono da casa. A circunstância de que ali se achava só, no meio de tanta gente estranha, como que apertava o círculo de suas relações com a família do correspondente. Fazia-se muito deles, muito aparentado. Não dispunha de mais ninguém para desabafar as suas impressões e para conversar um pouco mais à vontade. Assim, quando saltamos em um porto pela primeira vez, sentimos estreitarem-se de repente nossas relações com os companheiros de bordo, ainda mesmo que os conheçamos de poucos dias. Até Carlotinha parecia mais expansiva, principalmente depois que Amâncio se revelou insigne dançador de valsa. Ela era louca pela dança. Maria Hortência notara igualmente que o provinciano tinha um certo talento coreográfico muito peculiar e não ficou isolada nesse juízo, porque várias senhoras se declararam da mesma opinião. Não tardou muito a que semelhante julgamento se estendesse pelas outras salas, e em breve estavam todas as damas de acordo em que Amâncio era o melhor par daquela noite. Com efeito, se ele em outra qualquer coisa não conseguiu a perfeição, na dança ao menos nada se lhe tinha a desejar. Dançava admiravelmente por vocação, por índole, por um jeito especial do corpo e com um amaneirado gracioso que sabia dar aos braços, à cabeça e às pernas. Pode-se dizer que na valsa dispunha de um estilo próprio original. Quando sacudido pela música, os olhos meio cerrados, a boca meio aberta, arremessava-se com a dama no turbilhão da sala, tinha alguma coisa de pássaro que desprende o voo. Ficava até mais bonito, os cabelos crespos tremiam-lhe romanticamente sobre a testa, o cansaço dava ao moreno de suas faces uma palidez misteriosa e doce, e com o braço direito engranzado à cintura do par, o esquerdo repuxando nervosamente a mão que a dama estendia sobre a sua. Ele empertigava-se toda com delícia, a fechar os olhos e a rodar extasiado, embevecido, como se fora arrebatado por entre as nuvens de arminho. No seu temperamento excessivamente lascivo, gozava com sentir ligado ao corpo precioso de uma mulher de estimação. Compazia-se em beber-lhe o hálito acelerado pela dança. Embebedava-se com a respiração, os perfumes agudos do cabelo e o infiltrante cheiro animal da carne. Afinal, depois de uma valsa estonteante e ofegante, atirou-se ao canto do divã em que estava Hortência. Conversava-se prostrado,
a limpar o suor do pescoço e da fronte. Fora imensa valsa que ele cansara, 3 pares que se abateram inúteis como as espadas de Ney na batalha de Waterloo. Apre, disse. As senhoras olhavam-no já com respeito. Acompanhava-lhe os menores movimentos com enorme interesse. Muito bem, cochichou-lhe a mulher do campus. Ignorava que o senhor fosse tão forte na valsa. E começaram a conversar sobre o mal que se dançava ultimamente. Ela declarou que uma das coisas que mais apreciava era a boa valsa. Isso desde criança no colégio. Às vezes as meninas passavam horas no recreio dançando uma com as outras. Ninguém o diria, considerou Amâncio, fazendo-se muito seu camarada. A senhora hoje só tem querido dançar quadrilhas? E respondeu com um risinho significativo. Quer uma valsa comigo? Perguntou o rapaz, em segredo, requebrando os olhos. Não posso, disse ela, quase com um suspiro. Aceitaria de bom grado, mas não posso. Valha-me Deus, por quê? Por quê? Hortência sorriu de novo, sem ânimo de confessar a verdade. O marido não gostava de a ver valsar. Também não se podia desculpar, dizendo que não sabia, porque ainda há pouco dissera justamente o contrário. Afinal, sem fazer empenho de ser acreditada, acrescentou, gracejando. Por quê? Porque me faz mal. Amâncio prometeu que a conduziria devagar e que não dançaria longo tempo seguido. Aceitava todas as condições, contanto que desfrutasse a suprema aventura de lhe merecer uma valsa. Hortência não respondeu. Tinha o olhar esquecido sobre o grande quadro que lhe ficava de fronte suspenso da parede, e abandonava-se lentamente como seguindo o vôo de um vago pensamento voluptuoso. O quadro representava uma cena de Fausto e Margarida no jardim, um longo beijo apaixonado que parecia soluçar entre a folhagem misteriosa do painel. O encantado filósofo tomava nas mãos brancas a loura cabeça de sua amante e sorvia-lhe a alma pelos lábios. O sol morria ao longe durante a paisagem e um casal de pombos arrulhava a sombra azulada de uma planta. Hortência olhava para isso enquanto ao gemer das rabecas cruzavam-se na sala os pares, marcando contradanças. O aroma das flores que se fanavam em grandes vasos japoneses misturava-se ao cheiro das mulheres e penetrava a carne com a sutilidade de um veneno lento e delicioso como o fumo do charuto. Os membros láteos das senhoras expunham-se nus à grande claridade artificial do gás. As joias faiscavam, os olhos desfaleciam e um calor gostoso ia infirmando os sentidos e entonecendo a alma. Então, pediu Amâncio, pondo muita doçura na voz, dance comigo, sim? Faça-me à vontade, eu sentiria nisso tanto gosto. E todo ele suplicava aquele obséquio, com um empenho apaixonado de quem pede uma concessão de amor. Ela dizia que não, meneando a cabeça, mas um sorriso que se lhe escapava dos lábios dizia o contrário. Então, sim, um bocadinho só, insistiu o estudante, a devorá-la com os olhos. Estava ainda cansado, a voz não lhe vinha inteira, mas quebrada como um espasmo. Os olhos dele arqueavam-se luxuosamente, as pernas principiavam-lhe a tremer. O que lhe custa, senhora, dançar um pouquinho comigo? E vendo que ela não respondia, balbuciou com um tom magoado de criança ressentida. Bem, não lhe peço mais nada. Não a importunarei de hoje em diante, desculpe. Hortência voltou-se para ele, ia talvez desenganá-lo, mas
A orquestra, que havia emudecido depois da quadrilha, deu sinal para a valsa. Era o Danúbio de Strauss. O rapaz ergueu-se como um soldado que ouvisse tocar o rebate. Ela não resistiu. Levantou-se de um salto e entregou-lhe a cintura. Dançaram. A princípio vagarosamente, depois, como a música se acelerasse, Amâncio arrebatou-a. Ela deixou-se levar, a cabeça descansada nos ombros dele, as mãos frias e a respiração doída. A música redobrou de carreira. Foi então um rodar convulsivo frenético os móveis, as paredes, tudo girava em torno deles. Hortência dançava tão bem como o rapaz. Os dois pareciam não tocar o chão. Os passos cansavam-se como por engano. As pernas gravitavam em volta uma das outras com precisão mecânica. Encheu-se a sala de pares. Amâncio fugiu com Hortência sem interromper a valsa. Pareciam empenhados numa conjuntura amorosa. Ela arfava, sacudindo o colo com a respiração, e seus braços nus tinham uma frescura úmida, e os olhos amorteciam-se defronte dos dele. Não podia fechar a boca. O seu hálito misturava-se ao hálito fogoso do estudante. Então, chegamos assim ao final do capítulo 9, parte 1. Se você gostou desse vídeo, dê um like, se inscreva no canal se ainda não é inscrito e não esqueça de ativar as notificações para que você saiba quando eu postar um novo vídeo.